Estamos iniciando mais um Vox Popcast e o tema de hoje é terror e os mistérios do oculto. Então, se você é daqueles que curte sentir aquele frio na espinha, vem com a gente, pois vamos entrar em uma jornada aterrorizante rumo ao universo dos grandes mistérios do terror, né? Dos grandes mestres do terror. Vamos falar sobre aqueles filmes que fizeram você dormir de luz acesa, incluindo, né, aqueles mistérios dos baseados em fatos reais. Até onde vai a ficção? É um bom questionamento, né? E para isso, para explorar esse lado aí sombrio da força, convidei, né, uma galera aqui que entende bastante desse assunto. Rodrigo Thanos, arquiteto e ilustrador profissional, que tem o seu estilo visual, né, muito baseado aí nas grandes obras de terror. Trouxe até aqui algumas artes, né, para mostrar pra gente. Gosta de trazer aí essa atmosfera com criaturas aterrorizantes, né, e todo esse lado dark aí, né. É isso aí, gente. Boa noite. Tá aí pra falar um pouquinho, né, sobre o terror, sobre essa coisa tão interessante, né? Pelo menos pra mim. Temos também Regis, que é designer gráfico e ilustrador, que é um entusiasta do gênero de terror, né? Consumindo de filmes a jogos eletrônicos. Prazer ter você aqui hoje. Boa noite, prazer também. E temos também Caio César, que é criador de conteúdos de terror e ficção científica, mestre de RPG do sistema Ordem Paranormal e Paradox, que foi você mesmo que criou até. Isso mesmo. E também graduado em marketing e teologia, que é uma combinação muito interessante, né? Eu sei disso, meu anjo. E para você entender sobre o mal, você também tem que conhecer um pouco do bem, né? Sabe as palavras, sabe as palavras. E eu quero iniciar aqui falando do filme, né, que está em cartaz. Fale Comigo. Né? Isso. Todo mundo que conhece, então acho que a gente pode iniciar com ele, que está aí, dá pra galera assistir, né? O filme é aquele clássico, jovens fazendo, né, o que não devia, mexendo com o oculto. Então no filme você tem ali uma mão, um artefato, que ele te auxilia a entrar em contato com o sobrenatural. E claramente, né, o negócio desanda. Então eu quero agora iniciar aqui, para falar, né, iniciar esse papo aqui sobre esse filme. O que vocês acharam dessa vibe? Vocês acham que esses rituais são reais? Vocês já passaram por algo assim nesse sentido? Ou conhecem alguém que passaram? Olha, experiência própria. Eu, quando era mais novo, por volta entre 10 e 15 anos, a minha avó era espírita médium. E eu via com muita frequência na minha casa uma coisa que muitos conhecem como o povo das sombras, que são literalmente formas humanoides, só que totalmente negras, sem rosto, sem nada. É uma massa negra que fica te observando à distância. Geralmente as pessoas veem elas dormindo e tal. Eu via isso com muita frequência. Mas, tipo, de sobrenatural, além disso, só. Mas você só via? Só via. E não existia nenhuma interação, nada esquisito acontecendo na casa? Olha, sabe aquela situação, se você tá vendo uma coisa que não deveria estar lá, você não vai se meter com ela. Com certeza. É o típica situação de filme de terror. Você está no seu quarto dormindo. Você trancou a casa, ligou o alarme. Do nada você começa a ouvir um estardalhaço na cozinha. Você vai levantar e olhar? Nem ferrando. Jamais. Eu vou trancar o quarto e chamar a polícia. Com certeza. Então, tipo, eu tive essa experiência na minha vida e que sempre acabou me levando a gostar desse lado do sobrenatural. Então, assim, existiu uma questão, tipo assim, do medo, o respeito e a admiração da sua parte quando você passou Sim. por essa situação? É porque, venhamos e convenhamos, o nosso corpo, nossos olhos, eles só conseguem ver uma frequência muito específica de onda de luz. Então, pode existir coisas que a gente não consegue ver, porque nosso olho não está adaptado para ver isso. Tanto que é muito comum animais ficarem olhando para pontos, objetos, sim, os gatos, né, locais, principalmente. que é até interessante. Os gatos, pelos egípcios, eles eram considerados os guardiões da porta do mundo espiritual, porque eles têm uma percepção apurada. Tanto que é muito comum você ver gato. Se não me engano, na Inglaterra tinha um gato que ia a quartos de pessoas que estavam prestes a morrer. Ele ia lá, ficava lá, dava um carinho à pessoa, tipo, 1 hora depois a pessoa falecia. Eu só não lembro o nome do bichano, mas é muito comum. Porque os animais, principalmente gatos, cachorros, eles enxergam em espectros de luz diferentes do nosso. E inclui vocês.
Bem. Comenta aí sobre esse assunto ritualístico, paranormal. Eu vou falar, assim, do filme, né? Pra mim, foi o melhor filme de terror de 2023 até agora. Disparado. Junto com o Evil Dead, né? Que lançou um pouquinho antes. E sobre o que o filme aborda, né? Que são adolescentes fazendo coisas erradas, né? Com espíritos, digamos assim. Como vindo de uma família espírita, né? Também já fui em vários centros espíritas e um pouco de conhecimento, digo que muito do que está ali realmente acontece. Lógico que tem um exagero de Hollywood, algumas coisas ali. Mas acho que fica um alerta de que, gente, não mexe muito nessas coisas, sabe? Mas é um ótimo filme. Eu acho que é um filme que fala sobre luto, fala sobre essa questão espiritual que você comentou, né? Que a gente está comentando. Só que de uma forma muito... Eu achei pesado. Não, é pesadíssimo. E pesado. ele meio que traz essa questão, né, de que os espíritos ali meio que malignos, eles são oportunistas. E tem isso em Annabelle também, né? Sim. Inclusive a gente vai chegar depois ali na Invocação do Mal. Mas parece que eles estão a todo momento querendo cruzar aquela barreira ali para se manifestar no nosso mundo. E isso dentro do espiritismo é real. É real. Essa questão dos espíritos obsessores e tudo mais. Você tem que realmente ter um pouco de cuidado com isso. Se você trabalha, se você tem contato, né, com esse tipo de crença, de religião, você tem que tomar cuidado com isso. O que são espíritos obsessores? São aqueles espíritos que eles não foram, né? Eles não quiseram, por determinados e vários motivos, não quiseram ir para a luz, né? Seguir o caminho da luz, né? E aí eles ficam aqui, tipo... preso a alguma coisa material, alguma situação, né? Então, o material, talvez, tipo, quando você tem um objeto ali que você pode, né, que ele se manifesta, pode ser esse objeto. Sim. Talvez. Até comida. Tem, assim, exemplos bem clássicos de restos de comida que você deixa de um dia para o outro em cima da pia. Várias pessoas relatam que de vez em quando levanta de madrugada e tem uma sombra em cima do fogão, da pia. Então... porque tá preso ainda essa questão material. Eu vou te falar, eu vi essa história uma vez, eu fiquei horrorizada. Eu tinha esquecido, agora você me lembrou, cara. Eu nunca mais vou poder deixar aquela louça ali acumulada. Traduzindo, não resistiu um pedacinho de pizza que sobrou, né? Exato. Poxa vida, né? Regis, fala aí o que você achou do filme, sua opinião sobre todo esse contexto. Então, a gente até viu o filme junto, eu falei com ele que gostei, mas pra mim Evil Dead, eu acho que pra mim é ainda o melhor desse ano. Mas é porque eu também gosto um pouco de filme trash e tudo mais, assim. Pode escrever. Mas realmente eu acho que o filme foi um pouco assim pesado em tratar em algumas questões da personagem principal. E não digo o sentido pesado, talvez, deles terem perdido a mão. Eu acho que, acho que foi uma coisa um pouco mais próxima da realidade do que realmente acontece com as pessoas na vida real. Principalmente, acho que com adolescentes também. E sobre a parte, assim, mais sombria, então, eu fui criado na igreja. Eu fui criado na igreja evangélica, pentecostal, que é, tipo, um nível um pouco mais acima. Bem mais acima. Isso. Eu fui criado desde pequeno, né? Minha família toda era da igreja, ainda é, né? E meu pai era pastor. Uhum. Então, quando eu era criança, né, na igreja lá, eles não tratavam, por exemplo, essa questão de espíritos malignos, né? Lá chamava comumente demônios, né? Mas entendi. Espíritos malignos dessa forma, por exemplo, mais detalhada e aprofundada, como acontece em outras religiões. Então lá, tipo assim, era basicamente uma pessoa... uma pessoa chegava lá e às vezes eles faziam, né, oração, essas coisas do tipo, e a pessoa às vezes caía, né, se tremia toda. Eu, quando criança, via aquilo, tipo assim, eu ficava um pouco assustado. Esses rituais ali, olha, assim dizer? Então, eu acho que pra quem tá ali é um pouco amedrontador, porque, tipo assim, eu vendo aquilo criança, eu sempre acreditei que fosse real, porque, assim, meu pai, sendo pastor, ele já foi na casa de pessoas, às vezes até fora do ambiente da igreja mesmo, né? Às vezes eu acompanhava ele, né? E aí ele ia lá, a pessoa pedia pra ele lá orar, porque tava passando por um momento difícil, algo do tipo. E já aconteceu determinadas situações, assim, da pessoa, às vezes, ter um comportamento um pouco mais agressivo, ou algo do tipo, e às vezes o clima do local ficava um pouco tenso, assim, você sentia
quase que um ataque cardíaco, sabe? Você tá ali naquele local. O ar fica pesado. Fica esquisito o negócio. Apenas assim. por um momento. Claro que eu acho, assim, também que no meio tem bastante charlatão, né? Mas, assim... E tem um lado psicológico nisso também, eu acho, né? Então, eu não sei, né? Eu acho que pode ser que em alguns casos eu acredito que as pessoas possam ser induzidas ali pelo momento, psicologicamente. Eu acho que acredito que em alguns casos sim. E ela pode achar, não, isso aqui vai resolver um problema. Então, a partir do momento que começa ali, né, aquele... Vamos dizer, aquela reza, aquela coisa, a pessoa, pô, eu já tô me sentindo melhor. Isso daí é o fato da histeria coletiva, que acontece em alguns grupos religiosos, tipo assim, caiu um, sai todo mundo caindo. É um efeito dominó. Então, aí eu, por exemplo, por ter o meu pai ter sido pastor, já escutei, nossa, inúmeras histórias das pessoas falarem que já viram coisas, que viam tudo, e eu, graças a Deus, eu nunca vi nada. Eu já era, acho que sou paranoico o suficiente já. Mas assim, nunca vi nada, nunca tive, além de só assistir ali, nunca tive nenhuma experiência além disso. Mas eu acho que todo mundo já sentiu esse lance do clima pesado em certas ocasiões ou locais, né? Inclusive a gente estava falando sobre isso. Tem lugar que você entra que é meio sinistro, né? E isso é algo que eu acho que, independente de você ser mais sensível a isso não, acho que todo mundo pode concordar que existe, em certos momentos, esse lance. Como a gente está falando sobre esse lance de espírito e possessão e coisas do tipo, eu quero, então, entrar na indicação do Caio, né? Porque eu pedi indicação de filmes para eles e eles acabaram com a minha vida. Me deixaram sem dormir, dormindo de luz acesa. E então, a indicação do Caio... o trabalho certo. Exatamente. A indicação do Caio foi Invocação do Mal, um filme, né, muito famoso que tem, né, que depois vai, né, meio que uma trilha ali, tem a Annabelle, tem a Freira. O famoso Invocaverso. Invocaverso. Eu nunca tinha visto, porque, né, eu nunca tinha visto, porque eu tenho medo mesmo. E é isso, mas ontem eu fui assistir. E para quem não conhece, né, se trata de uma história de uma família que se muda para uma casa e aí começam a acontecer coisas estranhas, né? Eles começam a ver, primeiramente começa com apenas sombras e depois o negócio fica doido, eles vão atrás de um casal que mexe com esse lance do paranormal, né, que performam exorcismos, dentre outras coisas. Esse casal vai para lá e o negócio fica mais doido ainda. Que é interessante que foi um pouco romantizado. É baseado em fatos reais. Eu só não tô lembrado certinho o nome da família. Você lembra, meu anjo? Não lembro. Acho que é Peron. Família Peron. Que supostamente era uma casa que tinha ligação com rituais de bruxaria. O legal do Invocação do Mal é que eles trabalham um terror através da parapsicologia. O que é parapsicologia? Parapsicologia é uma semiciência que estuda justamente fenômenos paranormais, como mediunidade, vida após a morte, reencarnação, fantasmas. E eles aplicam o cunho científico para investigar esses casos. Entendi. Por quê? Vamos lá. Você pode ter observado que durante o filme eles ficam andando pela casa com aparelhos, gravando som. Porque é muito comum em casas supostamente assombradas você encontrar um fenômeno chamado FVE. Você escuta uma voz, você acredita que ouviu uma voz, mas você não tem como provar. Eles gravam. Ah, entendi. E muitas vezes essa voz só é realmente audível em gravação. Porque essas entidades, elas se mesclam à energia do ambiente para conseguir produzir uma evidência da presença dela aí. E para que elas querem produzir essa evidência delas? O que elas querem? Aí eu vou utilizar que o meu coleguinha falou aqui, o Thanos, né? Isso. No caso, isso daí, quando a entidade quer muito chamar a atenção, ao meu ver, é um obsessor. Um obsessor, é o que ele acabou de explicar, é uma pessoa que faleceu ou uma entidade que saiu do plano físico e está ainda preso. Então, o que acontece? Geralmente, os obsessores, eles, para poder se manter, eles têm que roubar a energia do ambiente.
E, nesse roubar a energia do ambiente, ele pode simplesmente colar em uma pessoa. Mas aí é que nem invocação, que ele estava colado com a família ali, principalmente com a mãe. Porque nesse caso era uma mãe que tinha matado a filha, né? Isso. Porque o obsessor, até os Warren explica nesse livro aqui, Demonologistas, eles explicam que existe um processo para ver como se fala, a possessão. Primeiro, o obsessor começa a fazer pequenos eventos para chamar a atenção. Se a pessoa dá atenção, aí deu ruim. Ele começa a minar a sua saúde física, mental e espiritual. Para quando você cair, não tiver mais força, ele poder entrar no teu corpo. Entendi. Porque muitas vezes essas entidades elas querem voltar à vida. Ou elas têm tanto ódio de não poder estar mais vivo que eles querem trazer o fim da vida da pessoa em que ele está parasitando. Literalmente, um obsessor é um parasita, só que espiritual. Agora, no caso de Annabelle, eles falam que ela nunca foi uma pessoa. É um demônio. É simplesmente isso. É por isso que ela... É um espírito não humano. Os Warren, eles fazem essa distinção, porque eles eram católicos. Tanto que eles consideram que a assombração nunca é de um espírito humano. E quando é um caso muito raro. Porque os demônios, eles são entidades mais antigas, que permeiam o mundo espiritual, que só estão esperando issozinho para poder levar caos ao mundo. No caso do filme, você acha que o erro foi ela ter permitido? Porque ela permite, né, a menina? Sim. Quem permitiria, né, cara? Eu achei muito bizarro aquilo. Eu fiquei assim, gente, não é possível. É justamente, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele engana. Ele é o pai da mentira. Isso a gente pode ver em todas as obras. Sempre rola uma enganação aí, né? Ele vai te enganar. Tanto que os parapsicólogos, eles indicam. Se tem uma entidade na tua casa passando por uma mulher, uma criança pequena, não dá ideia. Pega, abre um salmo de livramento, lê em voz alta, chama um padre para benzer a tua casa, porque é certo, é um demônio tentando ativar seu lado simpático e empático para você dar vazão para ele agir na tua vida. Não, para mim o certo é pegar suas coisas e ir embora imediatamente, porque Eu concordo. Entenda, essas coisas quando elas saem de um lugar, elas vão para o outro. Não adianta. Eles vão ficar vagando por aí até encontrar um local para eles poderem descansar. Na Bíblia é bem claro falar que eles sempre procuram locais abandonados para poder se acomodar. Tanto que você vê que geralmente essas coisas acontecem, esses filmes acontecem aqui, em casas que estão há muito tempo sem ninguém morando. Verdade. Que tem um porão, geralmente, né? Um lance meio... Exatamente. Complicado. E eles sempre são atraídos para locais que trazem tragédia. Um exemplo disso é a cidade de Petra, se eu não me engano, no Egito. Já tem um grupo de parapsicólogos que passa geralmente no Discovery Channel, que é os Ghostbusters mesmo, que eles fizeram uma investigação lá. Eles gravaram sons de pessoas gritando, de luta, de incêndio lá, gravaram imagens térmicas de pessoas andando, porque a cidade de Petra é uma cidade histórica, que ela foi destruída em um grande incêndio por uma invasão persa. Um local de grande sofrimento, né? Você pode ter certeza. Então, isso daí se prende ao ambiente e atrai essas criaturas. Muitas vezes eles são expulsos de um lugar, eles precisam parar. Então eles procuram um local que tenha um ambiente ruim, uma aura ruim para poder pousar e se recarregar. Entendi. E eles se recarregam desse negócio ruim mesmo, né? É justamente por isso que o demônio ele faz o quê? Ele te faz sentir medo. Quanto mais você sente medo, você está dando força para o demônio. Entendi. Tanto que é muito comum os parapsicólogos falar, tem uma entidade te enchendo o saco, você bate na mesa e fala, a casa é minha, você que está invadindo.
De fato, né? Isso é muito real. No De espiritismo fato. também tem meio que isso, né? Se você tá sendo... Você percebe que você tá sendo, né, seguido Manipulado. por um espírito obsessor, você pode falar, tipo, me deixa aqui, eu quero dormir. Tipo, é meio que isso. Bagulho chato. Inclusive, quando eu fui ver o filme Fale Comigo, né? Eu tava até conversando assim, durante o filme sobre o filme It. Por quê? Depois a gente vai entrar mais no Stephen King, né? Mas o que acontece? Aquele palhaço é muito chato, mano. E chega uma hora que as crianças mesmo estão de saco cheio. Porque o palhaço fica perturbando. Tudo bem, como ele começa terrorzão, né? Porque ele entra de cara ali, né? Logo matando o menininho, que é irmão do outro e tal. Mas depois o palhaço, perturbador demais. E é quando eles se fortalecem, né? Pra destruir ele. Se você der brecha... Assim, eu só acho que até fazer um disclaimer, né? Acho que talvez seja importante. Aqui a gente tá falando de cinema. Cinema. E cinema é compreensão de fatos a partir da visão de uma outra pessoa. No caso, o diretor. O livro, né, que você mostrou, ele tem outros acontecimentos que são diferentes do que acontece no filme, porque o filme tem que te mostrar, tem que dar medo, e às vezes... Tem que te prender, tem um exagero ali. E existem vários relatos de que o que aconteceu lá nem aconteceu. Né, que até o charlatão, né, como o Reginaldo falou, que os próprios Warren são charlatões, né? O caso de MTV, por exemplo, é um clássico onde, no final das contas, dizem que não é verdade. Então, assim, esse caso do Invocação do Mal, a casa foi vendida e o proprietário até hoje falou que nunca viu nada. Sério? Exatamente. Então, assim, eu sempre só acredito, mas... E a pessoa deu coragem de comprar essa casa. Não sei o que é pior. Porque cinema é uma forma também de enganar, né? De fazer você pensar outras coisas. Então, sempre acho que vale a pena pensar dessa forma também, às vezes, né? Acho importante pensar assim. E tipo assim, a gente assiste esse filme pra se divertir mesmo, né? Pra quem curte, então, a gente tem um lado real, mas a gente tem esse lado também da diversão da parada. Eu sempre tô ali, ó. Diversão de um lado e ceticismo do outro, né? Eu gosto de assistir com olhos céticos pra eu conseguir dormir à noite. Mas eu confesso que os últimos 3 dias eu tenho dormido com uma abajurzinha ali, porque o negócio tá complicado. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para mandar um salve para os seres humanos que estão nos assistindo, apenas para os seres humanos, tá? Não tô falando de qualquer outra coisa que esteja por aí. Igor sempre com a gente, salve, boa noite. O Zé também tá aqui com a gente, salve, boa noite. Esse papo daqueles sinistros. Tem o Daniel aqui mandando um olhinho, porque ele é dos games de terror que a gente também vai falar hoje. O Zé falou que Fale Comigo é muito massa, ansioso para continuação. Já foi anunciado. É um prequel, na verdade, né? Vai contar a história do começo do filme. Ah, maneiro. De onde veio a mão? Não sei, será? Mas eu seria bom saber. Caio Pires falou, pergunta para o Caio sobre a teoria de Deus ser um extraterrestre. Calma, deixa a gente chegar na parte de ficção científica Terra 2. Calma, então vamos aqui, ó, deixar reservado. Conheci o Caio jogando RPG com ele, um grande bardo, diga-se de passagem. Espalhando a palavra de Cthulhu, vamos também adentrar logo mais. Esse gato ficou do lado desse Gonçalves Porão, pessoal. Gabriel Fernandes, cheguei. Carlos Henrique Júnior, salve, gente. Boa noite. Monique Paula, opa, estamos aqui. Boa noite a todos. Igor, eu acredito na existência dos espíritos e afins, mas muitos se aproveitam disso. Né? Aquele lance que a gente estava falando. Conhecem Jujutsu Kaisen? Conheço, assisto Jujutsu. O que é? Conta pra gente. É um anime que lida com questão de você utilizar magia com energia amaldiçoada. Você utiliza a energia de ambientes ruins, você modela ela para poder usar magia. É tipo assim, você chega numa casa onde houve muitos assassinatos. O mago chega, abre o corpo energético dele e ele começa a manipular essa energia para poder criar feitiços. E ele acumula no corpo dele de formas diferentes para poder lançar eventualmente. Sim. Existe até alguns feiticeiros da linha do Jujutsu, do anime, que eles conseguem literalmente devorar e manter dentro do corpo obsessores. Ele consegue domar um obsessor. Até por sinal, na segunda temporada agora, narra a origem do vilão da primeira temporada. Maneiro. Que era amigo do mestre do personagem principal da primeira. Ele tinha essa habilidade de controlar obsessores. E ele
controla muitos. Interessante. É tipo um exército de monstros. E que meio que lutam a favor dele, né? Porque ele usa energia. Queria não ser tão cagão pra poder apreciar filmes de terror também. Carlos Henrique Júnior falou isso. Não tem caô, é só se dormir com a luz acesa, cara. É isso que eu tô falando. E assistir de dia, com volume baixo. Uma vez me contaram isso. E eu assisti Invocação do Mal desse modo, enquanto eu fazia unha, bebia um vinho. Muita coisa acontecendo, né? Você não consegue... Mas quando eu assisto no cinema, é muito pior. Ainda mais quando tem esses jumpscare, né? O filme de terror tem que ter uma ambientação pra você assistir. Tem que ter se você quiser ficar bolado. Aqui entre nós, o que eu detesto é jumpscare. Porque isso daí é um modo muito fácil de você criar medo na pessoa. E você fica com aquela Você só imagem dá um também. susto. É legal quando a estrutura do medo é construída degrau a suspense. degrau. Um exemplo disso que a gente comentou antes de começar é Hereditário. Hereditário é um filme que começa lento, vai escalando a ordem das coisas até chegar ao final catártico que você fica, meu irmão, o que eu tô vendo aqui? Inclusive, né, a gente estava falando sobre Hereditário antes, que aconteceu, né, de fato, vocês estavam contando o que aconteceu. Gente, tô rindo, mas é um negócio horrível. Que existe, né, coisas de crimes e de mortes e coisas tenebrosas em filmes que a gente vê também na realidade, né? Só que no filme ele é posto de uma maneira muito mais ali... Leve e de modo a impressionar mais na mente, né? Aqui a gente meio que... a notícia aconteceu coisa de crime. Acaba se tornando uma coisa, né, que a gente vê sempre. Mas no filme ele traz isso de um modo. Você tem a trilha sonora, você tem a fotografia, tudo pra deixar aquilo na mente e aterrorizar mesmo a mente da pessoa, né? Falando de terror, não é um de espírito, mas lançou hoje um que promete bem, chamado Drácula, a Última Viagem do Deméter. Você assistiu isso hoje, Regis? Conte mais sobre esse filme. Então, eu acho que esse filme é um bom exemplo, assim, do que ele estava falando, por exemplo, sobre a questão de... Antes, né, de iniciar, que a gente estava falando sobre filmes que são mais isolados, né? E aí, basicamente, né, isso. Os caras estão ali dentro de um navio e tem todo tipo de personagem ali, né? Tem a galera mais cética, tem a galera que é cristã, que já tá ali meio cabreiro com o ambiente, que já tá um pouco assim amedrontado. E eles ficam nessa agonia, né, o filme inteiro ali, porque as coisas estão acontecendo, ainda mais... Eles estão presos ali, né? Eles estão no meio do mar, assim, e chega um momento que eles nem têm mais nenhum porto próximo para eles pararem ali e descerem para, tipo, respirar, ouvir o que está acontecendo. E as coisas vão acontecendo, né, ali, tipo, não vou contar muito pra não dar spoiler, né, o filme estreou hoje, quem quiser ir no cinema assistir, mas é basicamente isso, né, então ele vai construindo essa atmosfera, assim, de terror e de tensão ali nos personagens, e aquela coisa, né, vai colocando uns personagens contra os outros, né, achando que, pô, as coisas estranhas aqui, pode ter sido ele, porque, tipo, ele é um novo aqui na tripulação, essas coisas assim, outros já atribuem a coisas mais espirituais, não, porque isso aqui é mau presságio, isso está acontecendo porque a gente está com um azar, alguma coisa está querendo, assim, acabar com a nossa vida. Porque rola muito isso, né? Tipo assim, nos filmes. Acontece alguma coisa estranha. Aí tem o cético, fala, não tá acontecendo nada. Inclusive, em Invocação do Mal, o casal chega numa casa, mostra eles numa casa, e fala assim, na maioria das vezes não é nada. É, pô, um lance aqui, um cano, sei lá. Encanamento, né? Pouco encanamento, né? Poucas vezes, de fato, é alguma coisa. Porém, quando né, sempre tem um que não acredita. A gente vê muito isso nos filmes. Eu tenho uma coisa que é interessante, principalmente quando a gente fala de vultos. Vocês conhecem infrassom? Não. É uma frequência de som muito baixa que você não consegue ouvir. Mas geralmente quando tem isso no ambiente, cria um vulto, uma distorção no seu campo de visão. Geralmente criando a imagem de sombras. Muitas vezes quando a pessoa está vendo, ai meu Deus, eu estou vendo sombras na minha casa. Pode ser que tenha alguma coisa na sua casa que está causando infração, que está fazendo sua pupila vibrar e causar essa distorção e criar essa sensação de vulto. E o que pode criar? Olha, uma máquina de lavar operando mal, tipo um ventilador, um ar-condicionado, ou até uma bomba do vizinho pode criar um infrassom. Por mais que ela gere aquele som normal,
ela também pode criar um som alto e com uma frequência também baixa que causa isso. E é uma coisa também interessante, eu chego na minha casa, sinto o ambiente pesado, ou cheguei nesse local, não me sinto bem, eu sinto que tem alguém me olhando e tal. Isso daí pode ser simplesmente o quê? Fio desencapado. Sério? Sério. Campos elétricos interferem no cérebro humano. O nosso cérebro, ele funciona à base de quê? De eletricidade. Bioeletricidade. Ali, né, as sinapses, quando você tem um fio desencapado, tem alguma coisa não aterrada direito e você fica muito próximo, cria um campo elétrico que interfere no funcionamento do cérebro, gerando a sensação de paranoia, de vigilância, de medo. Muito interessante isso, né? Ou seja, se você está sentindo um lance meio esquisito, não quer dizer que tem algo obscuro na sua casa. Observa os fios, observa ali os eletrodomésticos, né? A gente falou de Drácula e é uma caravela? É um navio. É um navio, né? Porque eu quero falar agora sobre uma caravela. Uma caravela que trouxe 5 vampiros, né, de Portugal diretamente para o Rio Grande do Sul. A caravela naufragou e os mergulhadores foram lá futucar o negócio, tá ligado? E acharam uma caixa de prata e de lá chegou a galera dos 7 para aterrorizar o Brasil. Eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, né, do André Bianco, que eu considero o grande mestre, né, do terror brasileiro. André Bianco é de Osasco. E esse foi o filme, esse e 7º, né? Inclusive está até autografado aqui, desculpa aí. Foi, né, através dele que eu tomei gosto, né, por essa questão do terror, principalmente dos vampiros. Eu costumava chegar da aula, ia ler aqui o 7º, eu vi o Nightwish, eu acho que você compartilhou dessa experiência, né? Conta mais aqui sobre esse assunto. Saudade da Tarja na banda. Pô, cara, tinha uma vibe mais sinistra, né, quando eles faziam no Fantasma. Pô, os 7, acho assim como você, foi a minha porta de entrada, né, para, entre aspas, drogas mais pesadas da literatura, do terror, né. Foi, acho, o primeiro livro de terror que eu li no ensino médio, né, então já tem um tempinho. Cara, refletindo aqui. Cara, e foi um livro que me abriu os olhos pro terror, porque a forma como ele descreve os vampiros, né? Vampiros com superpoderes, né? Vampiro que consegue congelar, tem o que para o tempo. Era o meu preferido, inverno. Era uma coisa muito diferente, né? Que a gente não tá acostumado a ver sobre vampiros superpoderosos, né? Sim. E como você falou, a escrita dele é muito boa, a história é muito boa, né? E aí foi a minha porta de entrada para depois conhecer o Stephen King, o Lovecraft, né? E por aí foi. E eles têm um carisma, né, os vampiros. Eu gosto disso, cara. Quando você vê um filme, você consegue você gosta do personagem. Pode ser um terror, pode ser um negócio sinistro, pode ser um vilão, mas você gosta, né? Você tá querendo ver o que vai rolar. Eu tô aqui, dá até vontade de reler. Me deu também, eu vou chegar em casa e vou fazer. Cara, um exemplo disso é o Negan, de The Walking Dead. Um ótimo exemplo. Cara, é um babá. Meu malvado favorito. Mas, bicho, o cara é carismático. Mas aí vai muito do ator, né? O ator é tipo The Rock, né? Que ele pode fazer qualquer coisa, mas ele é carismático. É The Rock. É The Rock. Inclusive, a gente tem Constantine, né? Que é com o Keanu Reeves, maravilhoso, suspeito pra falar, porque eu sou muito fã de Matrix, né? Mas ele, Constantine também, ele arregaçou. E é um filme que traz muitos elementos, né? A gente tem os anjos, a gente tem o demônio, a gente tem essa questão dos espíritos meio ali causando na cidade, a gente tem a questão do exorcismo, a gente tem a questão dessa linha fina entre um mundo e outro, né? A mulher tava pro inferno, faz um ritual, a gente tem a banheira, a gente tem o gato preto, tem tudo. Né? Simplesmente tem tudo. E a gente, né, trazendo de volta toda essa questão aí, a gente tem também a freira, né, que é do universo da Invocação do Mal, a gente tem a Anabelle, e eu tenho uma pergunta pro Caio. Sobre essa questão, esse universo da freira, padre, tem vários agora, né? E a pergunta é também sobre isso, ele falou, né, muitos filmes hoje em dia estão sendo filmados em igrejas, mosteiros, que exploram esse lado assim, meio sinistro da religião, né, dos espíritos malignos, né, e tal. E ele quer saber, na sua opinião, por que o cinema atual explora tanto o terror na religião? Né? Você que é graduado em teologia, o que você pensa disso? Né? O que eles querem com isso? Eles, tipo assim, querem trazer a realidade por trás disso ou eles querem simplesmente divertir, na sua opinião? Olha, é um pouco dos dois. Se a gente pensar na Igreja Católica do século XVIII, XVII, meu irmão,
era um show de horrores. Muitas atrocidades. A quantidade de pessoas que a Igreja Católica matou nas cruzadas, no Tribunal da Santa Inquisição. O lance da caça às bruxas, né? Próprio. E a Santa Inquisição. Para sentir o principal exorcista do Vaticano, eu acho que é Antoine Servat, eu não estou lembrando o nome dele certinho. Ele falou que o diabo mora dentro do Vaticano. E aí eu vou lembrar uma coisa a todo mundo. O diabo era o quê? Um anjo. Quem sabe mais sobre a igreja e religião do que Deus e o diabo? Que estavam presentes na criação de tudo. O diabo, ele presenciou o surgimento do cristianismo, do espiritismo, da umbanda, do candomblé. Essas entidades. Não vamos botar nem diabo, para a gente deixar bem amplo para todas as religiões. Essas entidades malignas viram o surgimento de todas as religiões. E o que acontece? Por que cristianismo é a segunda maior religião do mundo? Está perdendo espaço para o islamismo e budismo. Porque, querendo ou não, até o espiritismo tem raízes dentro do cristianismo, que tem o espiritismo kardecista. Sim, é meio que, assim, não sei se existe um consenso, né, mas a grande parte da população acha que não tem muito a ver o espiritismo com o cristianismo, mas como se fosse, tem tudo a ver, tipo, a gente acredita na Bíblia, tudo, só que uma outra interpretação de alguns fatos. Qual é a outra interpretação, assim, que você diria que é marcante? Por exemplo, a gente entende mais que a Bíblia ela é escrita através de metáforas, de parábolas. Então, assim, o que está escrito ali não realmente aconteceu daquela forma, né? A gente tem muito um pezinho na ciência, no que realmente, né, é mais próximo da vida Amigo, real. a gente pode apertar a mão. Até porque muitas falas são interpretadas, né, de modo errado. Sim, e usam isso, né, para propagar o preconceito, dentre várias outras, né? Vamos lá, para tirar dinheiro. Eu não vou nem dizer. Aqui no Brasil a gente tem uma série de instituições religiosas que utilizam a Bíblia, que é um livro para fazer a pessoa se desenvolver como ser humano, para arrancar dinheiro do povo. Eu te digo, eu prefiro enfrentar um demônio a pisar numa igreja dessa. Então vamos falar sobre o Exorcista, já que a gente está falando. Vamos falar sobre esse clássico. E, inclusive, eu quero aproveitar esse momento para perguntar para vocês o filme que vocês acharam mais sinistro, um filme que talvez tenha traumatizado vocês. Eu vou falar o meu, que foi O Exorcismo de Emily Rose. Eu não assisti o Exorcista original, porque depois dessa experiência eu fiquei... eu acho que eu tinha 13 anos, sei lá, não, uns 14, não sei. Mas eu lembro que eu era muito nova, eu fui passar um ano novo no Rio. E meu pai, vamos ver um filme ali maneiro no cinema. Aí me levou pra ver esse filme. No final, passou uma noite clara, eu e ele, ninguém conseguiu dormir. E eu tava num apartamento que, tipo assim, um banheiro... tem um vão, né? Que todas as janelas dos banheiros são voltadas pra esse vão. Ou seja, um vão escuro e sinistro. Como tomar banho nesse banheiro depois dessa história? Fiquei extremamente traumatizado, por isso eu nunca vi o Exorcista. Apesar de já ter visto várias cenas e saber, né, o conteúdo total. E pra vocês, qual foi um filme que traumatizou ali? Poxa, eu tenho... Assim, não vou dizer que traumatizou, mas o primeiro filme de terror, né, que foi, né, o trauma da infância, foi O Sexto Sentido. Eu sei que hoje em dia ele não é, né, um terrorzão e tudo mais, mas eu, nos meus 6 anos de idade, ali, né, cara, então vendo escondido, eu fiquei super traumatizado com O Sexto Sentido. Dormi uns 15 dias. No Sexto Sentido, eu pensei uma coisa, eu também fiquei com medo, porque eu era assistir novinho. Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu fiquei duvidando da minha sanidade, tipo assim, se eu falar com uma pessoa, será que essa pessoa tá morta, tá viva, não tô entendendo mais nada. Eu lembro perfeitamente a cena da menina debaixo do cobertor, que ela vomita, que ela foi envenenada. Eu fiquei tão traumatizado com aquilo que eu achava que toda vez que eu me cobria, que tinha uma menina debaixo do cobertor junto comigo. Então, assim, foi um trauma bem... As piores cenas são, assim, quartos, né? Cara, o quarto é o ambiente onde você tira pra descansar. Você quer criar uma cena de terror perturbadora que você vai marcar qualquer pessoa, faz dentro de um quarto. Porque é o seu local de refúgio. Você terminou de trabalhar, teve um dia ruim, você vai se tranca no seu quarto,
seu lugar seguro, mano. E se alguém invade isso, te faz um mal ali dentro, meu irmão, isso dali vai ficar cravado na cabeça do telespectador. A Atividade Paranormal explora muito isso, né? Sim, principalmente por isso que eu não assisto. O primeiro, meu Deus do céu. Bom, acho que o filme que, assim, me traumatizou foi O Exorcista. Eu não e tava, hoje está trajeado. Ele foi a minha porta de entrada, assim, como entusiasta de terror. Porque nem aquele joguinho do labirinto que aparecia a Regan no final me preparou para o que eu ia ver num filme inteiro. E eu vi esse filme escondido, né? Porque lá em casa meus pais não deixavam, né? A gente vê, principalmente terror, né? Eles eram muito rigorosos. E aí foi um dia que minha mãe e meu pai estavam trabalhando. E aí onde eu te falo que talvez a estratégia de você ver um filme de terror de dia, com a luz ligada, não funciona. Porque foi o meu caso com esse. Eu era muito novo, acho que eu não tinha nem 10 anos ainda. Nesse especificamente, meu irmão estava assistindo enquanto meus pais estavam fora. E esse ele nem deixou eu ver com ele, né? Que eu costumava ver o filme com ele. E esse aí ele não deixou, ele mandou sair da sala. Mas eu, teimoso, fiquei na frechinha da porta vendo o filme todo. E foi, assim, uma experiência traumatizante pra mim. Naquela Quantas noites sem dormir depois dessa aí? Cara, eu nunca fui de ter pesadelo com o filme ou essas coisas assim, não. Tipo, eu sempre dormi de boa e tal. Só que todo o rolê que aconteceu ali do exorcismo da Regan, né? Ele ficou na minha cabeça, assim, o dia inteiro, praticamente, sei lá, umas 2 semanas. Eu fico, qualquer lugar que eu fosse da casa, qualquer coisa que eu fizesse, eu via ela na minha cabeça, assim, nossa, eu deitava na cama pra dormir, eu via o rosto dela. Então, tipo assim, depois disso, eu falei assim, eu fiquei com uma culpa cristã tão grande dentro de mim que eu falei, meu Deus, eu vou pro inferno que eu vi esse filme, não é possível, cara. E depois disso eu falei, cara, se bem que essa experiência foi legal. Aí depois disso que eu comecei, tomou um gostinho ali, né? Mas esse foi um filme, assim, que me deixou muito traumatizado. Eu até acho que comentei uma vez com o Rodrigo que eu reassistindo depois, né, mais velho, assim, tinha umas coisas assim que eu até dava risada, achava meio engraçado, assim. Tem esse lance, né? Depois passando o tempo, a gente tô mais de boa, tô sentindo que eu tô tancando isso aqui. Mas foi um filme esse foi um filme que me marcou bastante, assim. E você, Caio, tem algum filme? Olha, o filme que mais me traumatizou foi As Branquelas. Brincadeira. Não foi nem... Bem que a gente pode chamar um filme de terror e não ao mesmo tempo. É um filme antigo que passava na SBT, na sessão da tarde. Quem aí assistiu Fogo no Céu? Dos ETs, né? Não, eu não me recordo. O caso do Scott Travis. Foi uma abdução alienígena que ele trabalhava cortando lenha com os amigos. Eles estavam voltando durante a noite para casa e eles viram uma luz muito forte no meio da floresta. Era uma luz verde? Aí o que eles fizeram? Tá, beleza. Vamos pra cá? Não, eles foram pro local. Sempre assim, e né? O cara desceu e foi para debaixo da luz. Não preciso nem dizer o que aconteceu. Nossa, foi de a base. Cena dos testes que fizeram com ele, aquilo dali me traumatizou, que eu não vou dizer que eu não fiquei sem dormir. Porque eu fui dormir no quarto dos meus pais. Eu acho que por 1 mês, por aí. Porque foi muito bravo. Cenas fortíssimas. Não, era forte. Uma criança de 8 anos vendo uma coisa dessa, eu com 10 anos assisti o Exorcista, de boa. De boa. Já tinha passado, né? Meio porque querendo ou não, a gente para e pensa o seguinte. Olha, o capeta, a gente reza um Pai Nosso, ora para Deus e resolve. Mas e um alienígena? Você não pode olhar pro céu, né? Senão você vai ver gente abduzindo. E tipo, é um outro filme que não me traumatizou, mas entra nessa pegada que eu falei com você, o Contatos Imediatos de Quinto Grau, que se passa numa cidade do Canadá, eu acho. É aquele que se vendeu como verdadeiro, mas não era, né? Na realidade é baseado numa história real, com a Mila Jovovich. É no Alasca. Sabe? É no Alasca. Que tem uma cidade no Alasca que literalmente, vamos botar, 79% da cidade já foi abduzida. E aí você fala, mano, você está zoando. Lá, né? meu amigo, é documentado isso. A polícia... Já foi feito inúmeros boletins de ocorrência, o pessoal reclamando de luzes que invadem a casa e seres que eles não compreendem levam eles embora.
E é um negócio endêmico, é na cidade inteira. Existe uma pancada de documentários sobre essa região. E, tipo, nesse filme, no final, tem uma cena que, sério, só de eu falar eu fico arrepiado. A mulher, literalmente, ela entra num estado de possessão. Mas só que não é de demônio. É um alienígena que tomou controle do corpo dela por telepatia e tá mandando um recadinho para a humanidade. Vocês não podem reclamar, porque eu sou Deus e eu faço com vocês o que quiser. Que isso, hein? Mas eu concordo que se eu morasse no Alasca, eu ia preferir ser abduzido. Rapaz, é melhor fazer logo a passagem pro... Ficar lá no Alasca. Então, ó, já falamos... É friozinho, né? Já falamos aí meio que da questão do mal, já falamos de alienígenas. Agora eu quero falar da entidade, é uma entidade? Cthulhu. Do bichão. Vamos lá. Quero que você me diga o que é Cthulhu. Cthulhu, inicialmente, ou Cthulhu, ou Clayton, como quem... Cleitinho pros brothers? Cleitinho pros brothers. O que acontece? Ele é o sumo sacerdote dos deuses exteriores. Ele é um ser que ele está selado em Rilé, uma cidade submersa no Oceano Pacífico. Tem alguma ilustração dele? Tem. Tem na minha camisa. Ah, olha, cada um veio no seu estilo, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu ver. O grande Cthulhu em toda a sua grandeza. Mas ele surgiu de onde? Então... Ele, basicamente, o Howard Philip Lovecraft, ele se inspirou em uma entidade da mitologia e religião árabe, que seria o deus opositor a Alá. O que acontece? O Cthulhu, ele seria o arauto do fim da humanidade e o começo de uma nova era dos grandes antigos. Ele representa entidades cósmicas mais antigas do que o tempo e até mesmo a própria realidade. E uma coisa interessante sobre Cthulhu é o quê? Ele sempre existiu, então? Sim. Desde o início de tudo. Aí eu vou lhe fazer uma proposta. Procura aí no seu... Ai, meu Deus, eu trouxe o livro errado. Existe uma curiosidade e algo bem interessante que Lovecraft, ele bota uma coordenada geográfica no conto chamado de Cthulhu, que dá no Oceano Pacífico. Em 2012 ou 2015, um grupo de cientistas fazendo experimentos na região capturaram uma forma de vida, o som submerso, de algo muito grande. Mas eles só captaram o som? Só o som. E as coordenadas é nada mais nada menos muito próximo da onde o Lovecraft disse que ficaria Rilé. Se você pegar as coordenadas de Lovecraft, jogar no Google e pegar as coordenadas do som Bloop, é idêntico. Da onde o Lovecraft tirou essa informação? Aí que eu trago uma questão legal. O Lovecraft, ele era autodidata. Ele, tirando o lado ruim dele, que ele era racista, o cara era muito inteligente. E ele conhecia muita gente. Então, ao meu ver, ele teve contato com pessoas que navegou na região do Pacífico, presenciou esse fenômeno e anexou no conto. O que as pessoas veriam nesse ponto, chegando nessas coordenadas? Olha, só água. Porque no Pacífico, nessa região, tem algo bem interessante. É só o som mesmo que eles conseguem captar, então, nessa... Lá é a região do ponto Nemo. É o ponto mais distante da Terra, de terra firme a outro. Ou seja, nessa região onde foi localizado o som e onde ficaria Rilé, é uma região que a água do oceano não tem oxigênio, não tem formas de vida lá. Então, como que foi capturado um som de vida dessa região?
A gente já sabe o nome dele, né? Ficou, tipo assim, ué, o que é isso? Tipo, o Cthulhu, ele é uma das entidades do panteão criado pelo Lovecraft. Tem o Azathoth, a Shub-Niggurath, o mais famoso Nyarlathotep, o Caos Rastejante, né? Ó, lançaram as coordenadas aqui, hein? Quem quiser ir lá ver qual é, lançaram aqui no chat. E Caio Pires falou, agora o geral perde a sanidade. Rola a sanidade aí, galera. Agora soltaram o Caio, falou de Cthulhu, o menino brilha. Galera falou aqui do Iluminado, que na época era bem marcante. De fato, eu reassisti recentemente e não achei nada demais. Não. Mas na época eu fiquei bolada. O livro é melhor. Meu grande amigo Daniel falou aqui, a gente até um questionamento que a gente pode entrar no terror nos games, a gente joga um jogo chamado Labirintine. Que o que acontece? Você tá com a galerinha lá, você trabalha num parque, e você entra num labirinto, você tem que achar o seu parceiro que trabalha contigo lá. Você vai lá, entrou no labirinto. Só que chegando lá, você encontra formas macabras que te perseguem. Aí você tem que resolver uns puzzles, não sei o quê. E é um jogo maneiríssimo que a gente joga. A gente já jogou também um que a gente entrava na casa pra detectar uma atividade paranormal. Fantasmagoria. É, exatamente. Eu tô doido pra comprar. Hoje tava lá no Summer Sale, por isso que o pessoal foi junto. E essa questão, você é fã de Resident Evil, né? Até você comentou. E isso, junto com os filmes, te trouxe mais pra perto aí desse mundo? Resident Evil foi um jogo, assim, que eu também vi bastante quando eu era criança, né? Apesar dos filmes, assim, né? Enfim, né? É polêmico falar dos filmes de Resident Evil, mas também, querendo ou não, fez parte da minha infância, mas os jogos também, porque eu via muito meu irmão jogando, né? O 2 e o 3 de PS1. E principalmente o Nemesis, né? Que é o 3 lá, né? Foi bastante, assim, presente. E recentemente, por conta dos remakes, assim, né? Eu joguei acho que todos ali. E é bem bacana, assim. O 7 é sinistro. Não consegui jogar, 7, não. Então, o 7 eu joguei ele três vezes, não, 2 vezes e 1,5. Por quê? Essa 1,5 que eu joguei, eu comprei ele pra jogar. E aí eu tava assim, cara, eu jogo jogo de terror, ok, mas eu acho que tem um limite pra mim. E o 7 o limite tá ali mesmo. Eu acho que eu quebrei um limite no 7 pela primeira vez que eu não fui jogar, né? Porque o Resident Evil, ele tem aquela coisa clássica, né? De sempre ter um monstro ali te perseguindo e não te deixa em paz. E você ter várias coisas pra você fazer, aquele troço tá atrás de você. E essa experiência que eles fizeram ali no set, eu acho que, cara, é muito difícil deles conseguirem realizar esse feito de novo. E é super imersivo. É muito imersivo. É muito imersivo. Em primeira pessoa, né? Isso, foi o primeiro que eles fizeram em primeira pessoa. E, cara, toda a mitologia ali da família Baker, né, que é o palco principal, a casa deles ali, onde acontece a história do jogo, aquilo ali é muito bizarro, aterrorizante. E você vai achando aquelas pistas. Você vai achando as pistas e assim, logo no início do jogo, tipo, as coisas vão escalando de uma forma, assim, muito louca. E aqui, eu parei ali, cara, eu parei logo assim, no início do jogo, que eu falei, meu Deus, eu não vou jogar mais isso. Porque, tipo assim, eu achei que eu tinha escapado do Jack e novamente o cara me volta pra me perseguir. Ele aparece cada vez mais sinistro. Ele vai mudando a forma dele, assim, ao decorrer do jogo, que ele vai ficando cada vez mais bizarro. E você fica assim, meu Deus, esse velho não vai parar de ficar atrás de mim. É uma obsessão. E a imersão, acho que acontece exatamente por isso, porque o personagem que você controla, além do fato dele ser primeira pessoa, o personagem que você controla, ele também tá, tipo, o que tá acontecendo aqui? Exatamente. E é muito bizarro. E eu parei de jogar na primeira vez, que eu fiquei muito assim, nervoso. Fiquei nervoso mesmo, gente. No dia eu acho que eu nem consegui dormir direito. Assim, porque eu fiquei nervoso demais com o jogo. E aí eu deixei o jogo ali, tipo, deixei ele num descanso. Aí uns 2 meses depois eu voltei e consegui jogar ele. E assim, é um jogaço, né? Como todos os outros, né? E é muito legal, assim, ver o que eles fazem em Resident Evil, porque eu acho que eles bebem, assim, diversas fontes, de várias referências, assim, de filme de terror, assim, desde Stalker, serial killers, de monstros, essas coisas assim, é meio que uma ficção científica. Às vezes eles botam um pezinho ali na fantasia, igual que aconteceu no Village agora, que foi o Resident Evil 8. Então eu acho muito bacana, assim. E também pelo fato de, acho que Resident Evil
foi praticamente, acho que um berço, assim, pra jogos de terror, né? Foi, cara. E o que você falou, por exemplo, Resident Evil é um clássico, que é um jogo que foi mal adaptado pro cinema. A gente tem isso muito na literatura também, com o Stephen King. A gente tem apenas 5 minutos, mas não vou deixar de falar de Stephen King. Cara, os livros são maravilhosos. Alguns, tipo assim, eu gosto muito do Nevoeiro, mas a série, eles, né? Aquele lance. A série ficou horrível. Não tem nada a ver com nada O aquilo. filme ficou melhor, principalmente Eu adoro aquele filme. final. O final Exato. existe no conto, né? O final meu Exatamente. querido, aquele final, quando eu Foi vi, eu chocante. fiquei, não fez isso não, meu Deus do céu. Aquilo aí acabou comigo por dentro. Porque, tipo assim, eu entendo a cabeça do personagem. Cara, tá cheio de criatura, meu filho e essas pessoas estão aqui. Do nada me chega o exército, eu... Sério, Fiquei chocada eu tenho certeza, depois dali ele vai pegar uma arma e se matar, porque... É desesperador, né, cara? É Acabou. desesperador. Acabou pra ele. Agora, assim, um filme... Cemitério Maldito, o livro é maravilhoso. E o primeiro filme eu achei aceitável. Agora o remake não tem condição. Eles trocaram totalmente a história, trocaram o filho pela filha. Aquilo pra mim não desceu por nada. Que outro Stephen King que a gente pode citar aí que eles tenham feito uma péssima produção aí pro cinema? Under the Dome é dele, né? O Iluminado é completamente diferente, mas é um bom filme. O Iluminado, é um sim. bom filme, mas não é uma boa. Ele, inclusive, odeia. O Stephen King odeia esse filme. Não, ele é odeia interessante. do coração, ele não foi assistir. Ele fez campanha contra, mano. Janela Secreta dele também. Janela Secreta é bom. É perfeito. Janela Secreta Cara, é massa. bicho, É, com John Depp. Depp ficou perfeito no papel. Cara, e você não... Quando chega no final, não você... compreende. Eu ainda acho que os melhores filmes baseados no Stephen King não são os de terror. Que é tipo Um Sonho de Liberdade, A Espera de Milagre, Conta Comigo. Acho que verdade. são esses É Jogo são os melhores. Perigoso que saiu na Netflix. Eu não Saiu cheguei a ler Também, o filme. esse é legal. Esse é bom. Também é Não, bem legal. não assisti também. Bicho, depois que, tipo, no finalzinho que ela descobre que de fato entrou um homem na casa dela e ficou fazendo aquilo no pé dela. Um spoiler pra quem não viu. Desculpa, preciso apagar na minha mente. Meu Deus, dei spoiler, foi mal. Cristine falaram aqui, falam o Conto do Nevoeiro é Cristina sensacional. é galhofa, mas é ótimo. Não, Christine é muito bom. Gente, e outra coisa, a gente não pode deixar de falar de Gremlins. Eu olhei pra você agora. Gremlins também é um clássico de entrada aí nesse mundo de terror. Eu reassisti recentemente Gremlins, inclusive eu dei risada beça. Mas eu porque tinha ele um é um momento quando eu era terrível. jovem. Mas tudo que o Steven Spielberg colocava o dedo nessa época era ótimo. Ele é tipo Chuck. Quem tá assistindo aí a série do Chuck? Eu assisti, eu achei massa. Cara, é maravilhoso! É tipo assim, quando eles tentaram fazer o Chuck naquele negócio mais sério, é risível. Não tem como. Não. Quando abraça a galhofa, que o negócio brilha. Sim. Que tipo, é um brinquedo, minha gente. Ele é de plástico, como que ele vai subjugar uma pessoa? Me explica. Mas quando eu era, né, jovem, eu tinha muito medo do Chuck. Inclusive, eu nunca fui muito chegada à boneca, porque ele traumatizou pra mim. Mas os Gremlins, o 2, eu acho muito mais divertido que o primeiro. Porque O 2 é massa. O 2 ele extrapola todas as loucuras Extrapola. que podem existir dentro do universo dos Gremlins. Extrapola é muito demais. divertido. Ele vai virar série, né? Não Vai? tô sabendo, mas Eu acho tomara. que é pela HBO. Que massa, cara. Que Inclusive, bom, o Gremlins, já é a gente uma teve notícia uma um das pouco artes, animadora. né? Que você fez aquele círculo lá de vários monstros. Agora vamos falar brevemente sobre o terror na arte. Você que produz, né, várias peças aí sombrias, trouxe algumas. O que é essa vibe aqui que você trouxe aí? Primeiro eu achei esse filme aqui, né, que eu fiz a capa. Que massa. O Lamento, que foi a minha indicação, né, pra que Foi, vocês pudessem eu tive assistir, coragem mas não de teve coragem. Então sempre trabalhei nessa parte de terror, né, por gostar de terror e tudo mais. Acabou que foi pra arte, né. Eu acabei começando a fazer capa de filme e tudo mais, e aí as artes do The Last of Us, né, ficaram meio que nessa vibe. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Inclusive, você vai estar na Goitacon com suas artes. Você vai levar umas artes Exatamente. macabras lá pra galera? Com certeza, claro.
Inclusive, para a galera que está nos assistindo e vai estar, né, presente na GoitaCon, ou que quer estar presente na GoitaCon, eu tenho um recado especial, porque a gente está com um cupom de 25% de desconto no ingresso. O cupom é J3News. Então, é só você ir ou no meu Instagram, Julia Hu, ou no da TV, né, J3 News TV, e chegar lá, J3News.terceiravive, e clicar no link e comprar o seu ingresso, porque vai ser massa. Vai ser demais. Vai ser demais, né? Inclusive, todos deveriam ir aqui na... Eu gostaria. Eu quero agora me despedir de vocês, infelizmente. Eu não estou conseguindo nem falar metade, né, das grandes obras e dos mestres do terror. Mas eu quero que vocês deixem o Instagram de vocês para acompanhar, né, a vibe de vocês que curtem, né, essa paradinha do terror. E é isso. Então, gente, o meu é bem fácil, é @r.thanos, com T-A-2-N-U-S, né? Não é Thanos dos Vingadores. Vocês encontram lá no Instagram, no Twitter também. E eu tô sempre lá postando algumas artes de terror, comentando, dando as indicações de filmes, né? Pô, de música, Sleep Tokenzinho? Com certeza, música sempre. E é isso. Eu já tenho um canal no YouTube e Instagram, que é o Miskatonic Club, que no Instagram eu indico livros, filmes, séries, posto artes de terror, de monstros. O meu canal já é um projeto meu de audiodrama, como se fosse uma simulação de rádio, no qual eu sou um apresentador de programa que narro notícias de uma cidade que começa tudo bem, mas começa a surgir crimes estranhos, entende? Então, Miskatonic Club. Regis? O meu é arts.regi, com 2G. É um pouco mais difícil, né? Porque de achar aí. Mas tá lá no Instagram do J3 também, que eu compartilhei lá junto com eles. E é um Instagram relativamente novo, né? Que eu tô postando, criei esse ano e tô postando lá algumas artes, né? Não tô focado muito em terror, assim, por agora, apesar de ter uma lá de Resident Evil já. E é mais assim, abrangendo tudo que eu gosto. Eu sou meio assim, como que eu vou dizer, eclético, eu gosto de várias coisas, assim. Então, tem lá, tem alguns links também lá, que tem um projeto meu que foi de conclusão do curso. E sobre o Iluminado é isso aí. E é isso aí, galera. Muito obrigada por vocês estiveram aqui com a gente hoje. Semana que vem o Vox extraordinariamente vai ser na sexta-feira, nossa live, 7 horas da noite. Mas é por um motivo muito especial. Segue lá no Instagram que você vai descobrir muito em breve. Vamos soltar aí esse grande spoiler. Obrigadão, até a próxima.